Conversas Bi é de um tema muito sério. A gente vai falar e vai se posicionar politicamente a respeito do assunto. Hoje a gente vai falar sobre aborto. Antes de tudo, eu queria que você explicasse algumas questões pra galera entender melhor a diferença entre descriminalização e legalização do aborto. Quando a gente vai falar que a gente é a favor da legalização e da descriminalização, é porque são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de descriminalização, a gente tá falando da questão, o Estado, não é só o brasileiro, outros estados do mundo, isso acontece também, ele pune as mulheres que tentam abortar. Ou seja, essas mulheres são criminalizadas por tentarem, ou por conseguirem, no caso, abortar. Então, por exemplo, se uma mulher tenta fazer um aborto clandestino, vai parar num hospital, o médico pode denunciar ela pra polícia e ela pode sair do hospital presa. E quando a gente fala que a gente é a favor da legalização, é que a gente é a favor de que o Estado legalize, ou seja, libere o acesso e o procedimento para todas as mulheres brasileiras no Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema de saúde pública. Então, são duas questões diferentes, ou seja, a gente defende que o Estado não criminalize mulheres que tentem abortar, ou consigam abortar, enfim. E que a gente é a favor da legalização, ou seja, que isso seja legal e permitido para todas as mulheres dentro do nosso sistema de saúde. E na verdade o aborto, ele é como a maconha. Ele não é legalizado, mas ele já é liberado. Porque ele acontece. No Brasil rolam 1 milhão de abortos por ano, e isso é fato, e não há criminalização, como a criminalização da maconha também não impede que ninguém fume maconha, de que isso pare de acontecer. Como cidadãos, a gente tem que olhar pra questão nessa visão macro, e não na questão micro, enfim, com julgamentos e moralismos. Então, hoje a gente tem, no Brasil, legalizado para 3 casos. Em caso de estupro, em caso de anencefalia fetal e em caso de gravidez de risco de morte para a mãe, até 12 semanas. Caso tudo isso seja constatado e passe por um juiz a tempo, a mãe tem direito de fazer o procedimento pelo SUS, gratuito e enfim. Mas é muito importante a gente pensar que no Brasil hoje a gente tem um aborto liberado para mulheres ricas ou mulheres de classe média que consigam pagar uma faixa de 5 mil reais ou até mais para fazer um aborto. A mulher que vai sofrer de verdade com a criminalização e a não legalização do aborto não são essas mulheres geralmente brancas que têm grana. As mulheres que sofrem isso são as mulheres pretas que estão na periferia e que são pobres. Sim. Só que o rolê é, enquanto a mulher rica e branca ela vai numa clínica e tem um procedimento seguro, porque isso existe, gente. Eu tenho inúmeras amigas que já passaram por isso, e isso existe e é seguro, tá? Enquanto essa mulher vai numa clínica com tudo esterilizado, maravilha, lindo... São clínicas que vocês provavelmente frequentam, que vocês não fazem nem ideia de que o procedimento acontece. Acontece, com médicos ginecologistas, não é tipo absurdo, não. A mulher negra da favela, pobre, ela vai tentar do jeito que ela pode. Porque quando uma mulher decide fazer um aborto, ela já pensou em tudo possível, em todas as possibilidades. Ela já tá muito decidida. Então, quando a mulher decide, ela vai e tenta de maneiras não seguras. E elas morrem. Então, o que acontece é um verdadeiro genocídio de mulher negra e pobre. A mesma analogia que a gente faz, por exemplo, no caso dos refugiados. Você botar mais força na fronteira, botar uma polícia que mate essas pessoas, que tente segurar essas pessoas, não faz elas mudarem de ideia. Porque elas já chegaram num limite de desumanidade, de desespero, que não tem nada que vai fazer essas mulheres mudarem de ideia. Elas vão fazer o que elas tiverem que fazer. E assim, a gente fala sobre aborto pensando na questão da mulher cis que engravidou e por N razões, por N motivos, não pode continuar com essa gravidez. E a gente não fala do aborto que os homens cis heterossexuais cometem a todo tempo. Quantas pessoas vocês conhecem que os pais abandonaram? Se quem decidisse, se quem pudesse decidir sobre essa questão fossem mulheres, o aborto seria legalizado. O aborto já teria sido legalizado, porque são homens que estão decidindo pelo futuro de mulheres. É uma coisa que eles não sofrem. Eles não têm direito de decidir por nós, entendeu? Agora vão falar que, ai, nossa, é um assassinato, porque isso, porque aquilo, porque o cara quando abandona, ele não mata o bebê. Todas as pessoas que falam que são a favor do aborto já nasceram. Oh meu Deus, oh meu Deus. Gente, eu sou cristã e a maioria das pessoas que falam isso são religiosas de alguma forma. Eu acho que assim, uma das coisas fundamentais de você ser cristão é você não julgar o próximo. O que a pessoa vai fazer é ela e Deus te deu, pra quem acredita em Deus, tá, gente? Te deu o livre-arbítrio pra você fazer o que você quiser. Isso não é problema seu, primeiro. Segundo, a gente tem que separar a nossa fé
do nosso Estado. O Estado, ele não pode ter religião. Isso significa que o Estado, vendo que trocentas mulheres negras e pobres morrem tentando fazer abortos clandestinos, o Estado é responsável por isso. Ele tem que cuidar disso. E o certo é ele prender essas mulheres. Deixá-las morrerem na mão dessas pessoas. É isso. Porque é muito isso, né? Essas pessoas são pró-vida, mas não pela vida dessas milhares de mulheres que estão morrendo nessas vezes. Pró-vida, só que não vê que a mulher morre. Bom, a gente fez esse vídeo mais pra pontuar a opinião do canal das Bi sobre o assunto. É uma pauta, gente, que não tá ligado diretamente aos LGBTs, mas a gente trata a questão toda como relacionada. Então, o canal das Bi se posiciona, não é um pouco a favor, pra quem tem dúvida, a gente se posiciona radicalmente a favor da legalização e da descriminalização do aborto. E, gente, eu sei que vai ter comentário chamando de ai, só as assassinas, só as gordas horríveis, não sei o que. Gente, ser a favor de tudo isso que a gente falou aqui não é ser a favor do ato de abortar, porque isso ninguém é, nenhuma mulher é. Então não há no mundo quem olha e fala assim, aborto, acho legal, acho que eu vou fazer um aqui. E a galera fala assim, pô, mas se legalizar o aborto, vão começar a usar como método contraceptivo, não vai usar camisinha, porque aí aborta, é mais fácil. Nenhum país em que o aborto é legalizado, isso aconteceu. A taxa aumentou. Pelo contrário, a taxa diminuiu. Porque quanto mais se fala sobre isso, quanto mais informação se tem sobre isso, quanto mais política pública se tem sobre o assunto, as pessoas se educam. E as mulheres começam, as mulheres e os homens, né, os casais heterossexuais no caso, começam a usar métodos contraceptivos como camisinha, como pílula. Então a taxa de aborto diminui. E as mortes, obviamente, também. Quem fala esse tipo de coisa nunca teve em contato com uma mulher que quer abortar e que tava nesse nível de desespero. Ninguém quer estar nessa situação. Ninguém sabe o nível de desespero que é. Ninguém sabe o nível de agonia, de tristeza, o quanto de trauma elas vivem depois por passar por essa situação. Quem fala esse tipo de coisa não tem, assim, a menor ideia do que tá falando. E assim, se for um homem, ninguém te perguntou. É só esse o recado que a gente tem pra dar. A negação desse direito causa mortes. Todos os dias. A omissão é uma posição política e a gente não costuma optar por ela. A gente não omite. Se vocês acham que uma mulher é sussa, não sei o que, foi como a Débora falou, vocês não têm contato com nenhuma. Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre o assunto, que vocês leiam mais sobre o tema no geral, porque é uma pauta muito importante para a saúde das mulheres, e especialmente as mulheres que são mais vulneráveis, que a gente sabe quem são. E, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um trecho de um documentário que se chama After Tiller. Lá nos Estados Unidos, acho que 3 ou 4 médicos faziam um aborto e, assim, falavam a público que faziam e ok. E o Tiller era um médico que fazia aborto e era cristão. E um dia ele tava, inclusive, dentro da igreja dele, num culto, e chegou um cara e atirou trocentas vezes nele e matou o Tiller. Um cara também cristão, tipo... E aí, um grupo de documentaristas mostrou a vida desses outros médicos que restaram. É um retrato nu e cru pra quem acha que a mulher tá sussa, pra quem acha que é super confortável para a mulher. Assiste esse documentário, vê como as mulheres estão completamente num desespero e como esses médicos bravíssimos e corajosos têm que se proteger tanto de tiros quanto de tudo, né? E a opinião desses médicos e dessas mulheres que recorreram a esses médicos é um documentário foda e eu indico que vocês assistam. Então, antes de você vir falar bosta aqui no comentário, faça um favor pra você mesmo e se intere um pouco mais sobre o assunto. Então, gente, hoje eu sei que não foi um vídeo engraçadinho, porque tem um dia que não dá pra ser mesmo. Espero que vocês tenham se informado um pouco mais sobre o assunto. Se você gostou, dá um joinha e principalmente se inscreva no canal das Bi para mais posicionamentos como esse. E a gente termina por aqui. Um beijo e até a próxima.